E o Deltan, ele volta a ser deputado? Vamos falar sobre isso. E aí, minha gente, mais um vídeo. Vamos gravar aqui agora, tecer alguns comentários, interagir uns com os outros aqui, discutir sobre a cassação do ex-promotor de justiça, ex-deputado, agora desempregado, Dallagnol. Tá um zum na mídia, né, que ele pode, a Câmara pode não aceitar, não sei o que lá mais, a cassação dele, blá blá blá, essa discussão toda aí. E muita gente estão até comemorando que ele vai voltar. Outros têm medo de voltar. E outros acham que não vai voltar. Mas o que acontece com o Dallagnol? Ele tem chance de voltar? O que acontece? Segundo nós vemos uma jurisprudência aí do STF, acho que 2016, alguma coisa assim, só o parlamento pode cassar um deputado. Portanto, nós vimos que muitos parlamentares foi remetido ao parlamento o caso dele para ver se o parlamento aceitava a cassação ou não. Isso aconteceu com o senador, com o deputado, e desceu, né, deputado estadual, vereador também. O juiz não poderia mais cassar e continua em vigor isso aí. Só o parlamento que pode cassar um deputado. O juiz faz todo o processo, mas a cassação em si, no caso acho que a prisão também, alguma coisa assim, não tem que passar pelo parlamento. Mas no caso do Dallagnol, o que acontece? Aí que está o pulo do gato que eu vou dizer agora, ele não foi cassado. Quando a mídia diz que o Dallagnol foi cassado, é só um eufemismo, ele não foi cassado. E aí que está o X da questão, que essa jurisprudência do STF não entra no caso dele, porque ele não foi cassado. O que acontece? O problema não foi no pós-eleição, após ele tomar a posse. O problema dele é antes, ou seja, ele não deveria ter sido candidato. É antes da eleição. Ele não poderia. Então, o TSE não cassou o deputado. O TSE cassou a candidatura dele, o registro da candidatura. Ele não pode ser um deputado. Entende? Então, aqui que está o X da questão, que eu acredito que o parlamento não pode entrar nessa questão. E não vai entrar. Ele tem uma chance, que eu acho que quase que zero, que é recurso. Ele pode recorrer ao próprio TSE e pode recorrer também à instância superior, que é o STF. Aí sim, dentro do judiciário, ele pode reverter essa situação. Eu acho muito difícil. Eu acho que para ele está liquidada a fatura. Acabou, ele está cassado e pronto. Daqui a 8 anos ele pensa em se candidatar de novo. Ao meu ver, é isso aí. Mas se ele tiver chance, é dentro do próprio judiciário. No caso, dentro do próprio TSE, o que eu considero zero, porque foi unânime a cassação da candidatura dele, não do mandato. Ele não foi cassado do mandato, ele foi cassado da candidatura, o registro da candidatura, né? Foi unânime. Então, acho que qualquer recurso que ele entrar, ele vai perder. E no STF, como a gente sabe da conjunção, da conjuntura atual que existe, conjuntura, desculpa o erro aí. Como nós sabemos da conjuntura atual, eu acho quase que impossível também ele conseguir no STF. Não por perseguição política, eu não acho perseguição, eu não vejo perseguição, mas justiça mesmo. Né? Aquela fachada de o senhor da justiça, o homem da justiça, caiu. Hoje todo mundo sabe que ele formou uma quadrilha em Curitiba. Foi a quadrilha que ele formou junto com o juiz Moro. Né? E todo mundo sabe que os erros que ele cometeu um após o outro ali. Portanto, exatamente por causa disso é que ele foi cassado. Porque uma lei de 2010, inclusive do Flávio Dino, que, né, o Flávio, um capítulozinho lá inserido na lei da ficha limpa pelo hoje ministro, na época deputado federal Flávio Dino, é que o agente do Ministério Público também com problema lá interno, se
ele renunciasse, ele tinha que ser cassado. E é o caso dele. Não havia instaurado ainda o processo na plenitude, mas já havia o pedido de instauração. Aí ela acusa que não tinha nada. Bom, se for considerar que ainda de fato já havia instaurado, não havia, mas já havia o pedido de instauração, já estava lá o pedido. Então aí que entra a chance dele escapar e ele alegar isso no STF. Que não havia instaurado os processos contra ele ainda no Conselho Nacional de Justiça ou do Ministério Público, alguma coisa assim. Não havia ainda instaurado, certo? Os procedimentos contra ele, mas já havia os pedidos lá. Aí o TSE entendeu que, como já havia os pedidos, ele não podia mais renunciar, sob pena de ser cassado, e por isso ele foi cassado. Então a chance dele é essa. Eu acho quase nulo, porque os pedidos já estavam lá, ele já sabia que ia ter o processo contra ele, por isso que ele renunciou à função de promotor, de agente do Ministério Público. Ele poderia ter esperado ainda mais 5 meses para ele renunciar, para poder se candidatar, já que ele tinha um processo político, né? Nós sabemos que toda aquela atitude dele lá na Lava Jato era só campanha política. Como era certeza que ele ia se candidatar, ele poderia esperar mais 5 meses ainda para pedir a renúncia. Como ele sabia que os pedidos estavam lá e ia instaurar os processos contra ele, então ele já renunciou 11 meses antes, que ele poderia esperar 6 meses. Ele renunciou 11 meses antes. Então isso aqui o TSE já entendeu que já era ele fugindo dos processos. Segundo a lei da ficha limpa, já configuraria motivo de cassação da candidatura dele, não do mandato. Ele não foi cassado do mandato, repito isso, não foi cassado do mandato. Ele foi cassado a candidatura. Portanto, o parlamento, a Câmara dos Deputados não podem fazer nada, não podem reverter essa decisão do TSE. A Câmara não pode reverter essa decisão, porque não cabe a ela, não foi um deputado cassado. Foi um candidato que não poderia ser candidato. Vamos esperar, né, o desenrolar dos fatos aí, o andar da carruagem, vamos ver o que vai acontecer, mas eu particularmente, né, considerando esses dados, eu acredito que ele não tem como reverter. Ele foi cassado. O projeto político dele, que começou lá em 2014, com a Lava Jato, afundou por enquanto. Muito obrigado, estamos juntos, se inscreva no canal, dê o joinha, isso nos ajuda muito, né? Se inscreva também no canal e estamos juntos.